Olá, vamos testando de novo para que nosso convidado. Vamos chamando, vamos vendo. Boa tarde. Estamos aqui buscando. Vamos ver se entra. Hoje vamos falar da fadiga e as suas fases. Vamos para uma questão bem inicial. Já vamos começar, vamos aguardar nosso convidado. Vamos chamando. Ao vivo. Vamos lá. Convidar para participar. Só aceitar. Aceitar. Túlio. Opa! Tá conseguindo? Eu não te vejo. Aí. Agora sim, agora eu estou te vendo. Aí. Agora estamos ao vivo. Agora conseguimos colocar em dia. Obrigada, Túlio, por você ter aceitado fazer essa live rápida, para que a gente possa começar a falar sobre o que é fadiga, desmistificar a diferença entre cansaço e fadiga, falar para que as pessoas entendam um pouco mais e que vejam que tem muitas pessoas que trabalham com o tema. As pessoas sempre acham que esse é um trabalho que não existe, recursos, mas que existe sim muitos recursos para que a gente possa fazer tratamento, para que a gente possa fazer a prevenção. Então, muito obrigada, Túlio. Débora, prazer é meu, é uma honra estar aqui com você. O seu trabalho, o que você desenvolveu na Latam foi algo maravilhoso e eu acho que tudo que a gente puder aqui sempre contribuir com fadiga, com prevenção de acidentes, nós estamos à disposição. Muito obrigado e espero que eu consiga contribuir um pouquinho. Bom, é verdade, né? A gente já trabalha há longo tempo. Acho que você trabalha bem mais a longo tempo sobre o tema, porque foi sobre o tema eu aprendi com você, né? Então, eu queria que até você falasse um pouquinho disso, de como você começou, o que aconteceu para você ir ser para essa área da fadiga. E aí, a partir daí, a gente vai desmistificar um pouquinho essa questão da fadiga, sono, cansaço, o que tem a ver com tudo isso. Debbie, a fadiga, o sono, a sonolência, o acidente, a fadiga, ela entrou na minha vida profissional em 1993, quando eu fui fazer minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado na Unifesp. Minha linha de pesquisa era, na época, era com lesados medulares, indivíduos com lesão medular, e eu acabei sendo convidado por uma empresa de ônibus a estudar o sono dos motoristas de ônibus. Justamente porque eu precisava passagens gratuitas para os lesados medulares chegarem a Belo Horizonte, a São Paulo. Então, em função disso, tudo começou em 93 e desde 93 a gente vem aí, então nós estamos falando aí de 20 anos, 30 anos de trabalho, 30 anos aí já nesse processo. Então, o aprendizado foi muito grande, a forma de encarar, observar, ver a fadiga também, mas o que mais me impressiona ainda é as empresas entenderem que isso é importante, mas investirem tão pouco nesse processo de mitigação de fadiga. Porque a fadiga é algo do ser humano, é inerente do ser humano, e ela pode ser agravada ou não. Ou seja, você vai ter ela numa velocidade de cruzeiro, né? Ou vai ter ela numa velocidade de tartaruga. E a pergunta é se a empresa quer ter o início da fadiga, a indução da fadiga numa velocidade de cruzeiro ou de tartaruga. Né? E o que para ela é melhor. Muitas empresas preferem, às vezes, deixar acontecer, porque preferem não ter informação do que ter que mudar,
né? Até porque Mas fica a outras responsabilidade empresas, individual, né? exatamente, outras empresas agora não. Tem muita empresa aí que já está investindo, fazendo o dever de casa, fazendo tudo certinho, tem várias mineradoras fazendo isso. Então, a gente já vê alguma mudança no cenário a partir da hora que muitos acidentes ocorrem e o custo desses acidentes é muito mais caro do que qualquer prevenção. Mas eu acho, Túlio, que o que a gente vê assim existe ainda é muito místico até, vou falar. A questão que é cansaço, que é fadiga, a responsabilidade de estar com fadiga, como você falou, é inerente ao ser humano. Né? Nós podemos estar fadigados em vários momentos da nossa vida. Então, ela é inerente. Só que muitas vezes as pessoas não sabem fazer essa prevenção ou fazer a gestão dessa fadiga, né? Porque tem esse aspecto individual de como a pessoa dorme, do ritmo circadiano, e também o outro lado, né? O lado da questão da empresa, da organização, de dar condições para que aquela pessoa possa fazer a parte dela. Exatamente, Debbie. E o que mais impressiona é assim, né? Vamos dar um dado populacional. Nós fizemos um levantamento epidemiológico na cidade de São Paulo, onde foi mostrado que em torno de 82% da população de São Paulo tem algum distúrbio do sono. Nem estamos falando em queixa, é distúrbio, ou seja, já foi diagnosticado e precisa ser tratado. Quando nós estamos falando em cidades de médio porte, nós estamos falando em 60% disso, 60% da população. Então vamos fazer uma média, para ser muito bonzinho, mas bonzinho. Vamos falar que a cada 2 pessoas, uma tem problema de sono, um tem distúrbio do sono, é mais. Mas vamos pensar nisso, 50%. Então, a primeira coisa que o CEO, o gestor, o médico, seja quem for da empresa, ele tem que entender, é que eu tenho que tratar sono. Eu tenho que tratar o distúrbio de sono das pessoas. E por que eu tenho que tratar? Porque se eu não dormir, eu vou estar sempre fadigado. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. Então, o tratamento do distúrbio do sono, ele é fundamental para que se minimize algum problema ou não se maximize um problema de fadiga ou de cansaço. Agora, fadiga não é sono. Ou seja, eu posso ter pessoas que dormem bem, pessoas que não têm distúrbio do sono e apresentam quadros de fadiga. Então, a abordagem da fadiga, ela é algo extremamente complexo e ela é multifatorial. Por que eu abordei o distúrbio do sono como primeiro ponto? Porque não adianta você ter a melhor escala de trabalho, a melhor higiene, o melhor todas as precauções, se à noite você não dorme. Se você não se recupera durante o período que está dormindo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: eu tenho que ter uma noite restauradora, recuperadora, e que no dia seguinte eu acorde bem. Então, isso é fundamental no processo. Passando para uma segunda etapa, a escala de trabalho é boa. Ou seja, a escala de trabalho da empresa, ela dá condição para o trabalhador descansar. Então, esse é um segundo ponto. Porque também não adianta implementar várias ações para mitigar a fadiga, seja elas qual for, sala de descanso, isso, aquilo, independente do que seja. Depende. Né? Se a escala nunca deixa você descansar. Se você tem uma escala que nunca propicia um horário de sono no período noturno, que nunca propicia um tempo adequado de descanso, e que o tempo que você soma entre deslocamento e descanso é muito pequeno e você não consegue dormir ou descansar o tempo que você gostaria e você volta sempre cansado. Então, o segundo ponto é: a escala é boa. A escala, ela é uma escala que me propicia descansar. Então, esse é um segundo ponto. Porque senão eu não tenho o que fazer. Então, quando a gente avalia uma empresa, a primeira coisa a ser feita é: a escala é boa. Porque se a escala não for boa, não vai ter ação que vai minimizar o problema. Então, a escala tem que ser melhorada. A partir da hora que a escala ela é considerada boa, ou pelo menos menos problemática, dentro de um sentido amplo da palavra, ele tem distúrbio do sono ou não?
Aí vamos tratar o distúrbio do sono. E depois, quais são os outros fatores que levam à fadiga? Ele tem uma boa higiene comportamental, ou seja, esse é uma pessoa que sabe que ele tem que descansar e que o descanso dele é fundamental para que na hora que ele volte a trabalhar, ele esteja bem. Porque quando nós falamos em fadiga, a gestão da fadiga ela tem que ser compartilhada. Ou seja, a gestão da fadiga ela é de responsabilidade da empresa, mas também é de responsabilidade do trabalhador. Porque não adianta nada o trabalhador, a empresa te dar uma escala perfeita, te dar 2, 3, 4 dias de folga, e você ter outro emprego na folga e nunca está descansado, porque você chega para trabalhar e você está cansado. Então, isso é algo fundamental de se entender. Então, a fadiga, ela é a responsabilidade em cima da fadiga, ela é compartilhada. Então, esse é um outro ponto importante. É importante mesmo porque o que a gente vê muito é o contrário, né? É que a pessoa, ou ela acha que é uma responsabilidade do outro, né? Ou ela acha que é só a responsabilidade dela. Isso. Então, assim... Isso que você falou é compartilhado mesmo. É compartilhado e a pessoa tem que entender que a responsabilidade é dele. Então, como a empresa não pode entrar na sua casa para ver se você está descansando, para ver se você está dormindo, como ela não pode pôr uma pulseira em você para saber se você dormiu, se você descansou, se você chegar na empresa cansado e vai ter que pilotar um avião, vai ter que dirigir um ônibus, vai ter que dirigir um trator e matar alguém, a responsabilidade é sua. Ou seja, numa investigação criminal, a responsabilidade, e se vier à tona que essa pessoa chegou para trabalhar cansado e tiver como provar isso porque ela tinha outro emprego, porque ela não chegou descansada, a responsabilidade criminal é daquela pessoa, sim. Né? A responsabilidade civil vai sempre cair na empresa, com multa, com isso, mas a responsabilidade criminal cai na pessoa. Como também hoje nós temos vários instrumentos como câmera de filmar, que avaliam a pupila, que avaliam a piscada, que avaliam a sua face. Então, se uma pessoa também recebe um alerta que o João, que é um trabalhador dele, está lá com sono, fadigado, e ele precisa ser parado para poder descansar, e quem recebe essa informação naquele momento não toma atitude, essa pessoa também é criminalmente responsável. Então hoje, à medida que existe uma evolução no processo, existe uma responsabilidade aumentada no processo, porque é fácil identificar a fadiga, é fácil ver como que a pessoa está. Então hoje, por exemplo, o Senza trabalha com modelos preditivos de fadiga, que pelo equilíbrio nós sabemos há quanto tempo a pessoa está acordada. E em função do equilíbrio, a gente faz uma predição de fadiga do início ao final da jornada de trabalho. Então hoje nós estamos barrando vários motoristas, empresas, que a pessoa nem inicia a jornada de trabalho. Por quê? Porque no descanso dela, ela não descansou, ela chegou com o equilíbrio alterado. Então é como se fosse um bafômetro. Então, só que em vez de soprar, eu vejo o equilíbrio. Então, hoje em dia, se o trabalhador que vai para esse caminho, do trabalho por turno ou do trabalho noturno, e ele entende que o descanso dele é a segurança do outro, ele tem que entender que da mesma forma que ele é obrigado a descansar e chegar para trabalhar descansado, ele também tem uma responsabilidade. É por isso que ele tem adicional noturno, é por isso que ele tem a periculosidade, é por isso que ele tem todo o bônus de trabalhar nesta condição, mas ele também tem a responsabilidade. Né? Então isso é importante se entender. Mas de uma maneira geral, o trabalhador ele quer contribuir. O que nós percebemos às vezes é que as condições de trabalho, então, a pessoa está dirigindo um caminhão, um ônibus, um trator com muita vibração, com muito barulho, ou seja, com um estresse térmico, né, de calor, ou seja, várias junções, né, de fatores que levam o sujeito ao cansaço. Aí nós estamos falando de cansaço.
mas que somado à possibilidade de ter um distúrbio de sono, somado ao tempo acordado, somado ao acúmulo ao longo do tempo do cansaço de fadiga, somado ao longo do tempo um aspecto de alteração de ritmos biológicos, onde é que ele está dormindo de dia, ficando acordado à noite, tudo isso vai levar à fadiga. Um exemplo muito simples, ou uma analogia simples que poderia falar, seria a diferença entre cansaço e jet lag. O cansaço com uma noite, ou seja, eu vou daqui para, vamos supor, vamos pegar até Miami ou qualquer lugar assim que é máximo 1 hora de voo, 1 hora de alteração de fuso, eu posso chegar lá cansado, mas eu não tive problema de jet lag. Eu com uma noite de sono, no dia seguinte eu estou bem, eu me recupero. Já o jet lag, eu vou daqui para o Japão, vou daqui para a Austrália, vou daqui para mais do que 3, 4 fusos horários, aí eu vou demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para poder me recuperar, ou até 12 dias para me recuperar, entendendo que eu tenho que me adaptar a um novo ciclo claro e escuro. Né? Ou seja, o meu organismo tem que ir adaptar daquele antigo claro e escuro que ele estava para o novo. É por isso que pilotos de avião, né, e a tripulação de uma forma geral, né, eu aprendi com vocês, comandante, copiloto, né, tudo isso. A tripulação. A tripulação, normalmente quando ela sai da base dela, ela não dorme na cidade de destino, no horário da cidade de destino, ela dorme no horário de origem, porque no dia seguinte ela está voltando, né, para ela poder voltar. Então todo esse processo, ele ocorre, e nós temos que entender de uma forma geral que a minha, a sua contribuição, seja de quem for, para um processo de mitigação de fadiga, parte não só da empresa, mas parte também do trabalhador, né? De uma forma dele entender como minimizar o problema e entendendo que aquilo ali é uma responsabilidade dele. Como é uma responsabilidade do médico, se ele fizer um erro durante uma operação, como é uma responsabilidade de um policial quando dá um tiro e acerta a pessoa que não deveria acertar, né? Então a responsabilidade é do trabalhador e ele tem que entender que ele tem que estar descansado. Então, dando um exemplo, o Brasil trouxe há muitos anos atrás um modelo de escala de trabalho da Inglaterra em que militares, policiais, bombeiros trabalham 24 e descansam 72 horas. Né? E isso já está totalmente ultrapassado na literatura, em toda forma que se tem de adequação, uma pessoa ficar acordada 24 horas. Ou seja, não tem muito sentido uma pessoa ficar 24 horas acordada para descansar 72. Então, hoje em dia, nós já temos modelos matemáticos, novas escalas de trabalho, que trazem muito mais saúde ao trabalhador. E aí, quando nós estamos falando em fadiga crônica, seja ela por um período qualquer ou durante muito tempo, o que isso ao longo do tempo e ao longo da vida da pessoa tem trazido para ela é um decréscimo muito grande da saúde. Ou seja, já tem vários trabalhadores que depois que se aposentam, têm uma alta incidência e frequência de câncer. E isso está bem relacionado hoje, já descrito na literatura, com vários artigos publicados, né, com um aspecto relacionado à baixa do sistema imunológico ao longo da vida, porque essa pessoa teve poucas oportunidades ao longo da vida de dormir no período noturno, e com isso a secreção de melatonina foi muito baixa ao longo do tempo. E melatonina não é só para dormir, melatonina ela atua muito no aspecto imunológico. Então, não dormir significa ter um quadro crônico de fadiga, de queda do sistema imunológico. Como você pode ter um exemplo das pessoas que pegam o porteiro do prédio de vocês, né? E vocês vão ver no porteiro do prédio que, se você perguntar para ele, depois, quando você começou a trabalhar à noite, o que você sentiu no seu organismo que mais te chamou a atenção? Ele vai falar várias coisas, mas uma com certeza ele vai falar assim, eu engordei. Né? Ele engordou porque ele começou a trabalhar no período noturno,
querendo descansar e dormir no período diurno, se não tiver outro emprego, que às vezes tem, né? Porque às vezes a escala deles é 12 por 36 ali. E aí, o que ocorre nesse processo é que o sistema imunológico vai reduzindo, ele tem perda de massa muscular, ele tem atrofia de músculo, automaticamente ele começa a trocar músculo por gordura, ele engorda, e aí a gente começa a ter várias complicações, pressão alta, diabetes, metabólica, problemas cardíacos, e aí vai vir tudo num processo global em função de uma única coisa: dormiu pouco. Ou seja, dormiu muito pouco significa que o meu cansaço, que tudo isso vai refletir na minha saúde. E dentro disso, um aspecto importante, vou pegar jogadores de futebol para não precisar falar só de trabalhadores oficiais. Os jogadores de futebol, nós temos um artigo publicado mostrando que jogador de futebol profissional que menos dorme são os que mais têm lesões. É os que mais ficam no departamento médico, são os que mais têm um problema de recuperação e demoram nessa recuperação. Então, o fato de não dormir o tempo que você gosta ou o tempo que você necessita é algo extremamente prejudicial para o ser humano. Então, nós temos que entender que para o ser humano dormir a quantidade necessária é fundamental, mas que eu também preciso dormir à noite. Eu preciso ter a melatonina sendo secretada no período noturno. Então, eu tenho que trabalhar à noite. Tudo bem. Então, nos seus dias de folga, durma de noite. E aí o grande problema é o primeiro dia da jornada de trabalho dele, porque ele vai começar a trabalhar à noite. Então, essa pessoa tem que ser extremamente rígida e fazer um sono âncora, tentar, no último dia de folga dela, acordar um pouco mais cedo, né? Umas 2 horas mais cedo, ficar acordado de manhã, dormir no período da tarde para fazer um pouco de sono âncora ou um cochilo muito grande, para que isso no primeira noite de jornada de trabalho não seja revertido num problema de aumento do risco relativo para o acidente. Então, quando a gente fala de fadiga, nós estamos falando de tudo isso. Então, fadiga, ela está relacionada à condição de trabalho, ela está relacionada à saúde do trabalhador, ela está relacionada à escala de trabalho, ela está relacionada à forma com que aquele trabalhador tem de trabalho. Aí, do outro lado, ela está relacionada como que esse trabalhador está chegando para o trabalho em termos de alerta, atenção, concentração. O estado de saúde atual dele, se ele acaba porque ele está obeso, porque ele tem síndrome metabólica, porque ele tem algum problema, a resistência dele ao trabalho é menor. Um exemplo, um sujeito que tem a apneia do sono e não trata, a bateria dele ela não recarrega completamente à noite. Então, no dia seguinte, ele não consegue trabalhar as 8, 6 horas que ele deveria trabalhar. Ele vai trabalhar só 4, só 3. Né? Então, qual que é o estado de saúde dessa pessoa, para a gente começar a entender qual o nível de fadiga que ele tem. Então, falar em fadiga significa um aspecto muito importante na hora que nós analisamos de forma global. Porque muita gente e muitos médicos acham que fadiga é distúrbio do sono e não é. Distúrbio do sono é um dos fatores e muito importantes que levam à fadiga. Mas eu tenho todos esses outros que contribuem para esse processo. Sabe que você estava falando agora, né? Então, eu vim do transporte, né? Hoje eu não tô atuando diretamente mais com tripulações, mas o que eu vejo hoje, por exemplo, eu estou num mundo mais digital, né? E aí a gente acha que você trabalhar em casa, ter home office, né, trabalho remoto, isso não vai ter impacto. E é o contrário, porque se mesmo tudo isso que você está falando da questão individual, do cuidado que você tem que ter como indivíduo, você vê isso no dia a dia de quem atua, porque você está em casa, então você deixa de ter os horários certos, você começa, mas eu vou colocar, e aí você deixa para fazer à noite aquilo que você deveria ter usado o dia para fazer. Então você, nesse novo mundo também, nesse mundo das pessoas poderem trabalhar em casa e poderem fazer as atividades, virou uma mescla. E aí eu consegui ver também que existe o mesmo problema daquele que tem que se cuidar para ir fazer uma atividade de risco, para aquele que vai fazer uma atividade, né, ou seja, só documentação administrativa, mas muitas vezes não é.
muitas vezes por trás tem muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Muito risco, né? Ele pode estar numa sala de controle, dentro da casa dele, vendo vídeos, tudo na sala de controle. Mas o que a gente tem que lembrar aí é que essa questão de ficar em casa, nós temos a luminosidade do aparelho celular, da televisão, da tela, de tudo isso que vai fazendo com que essa pessoa tenha uma tendência, se ela ficar muito próxima e não respeitar os horários, de fazer um atraso do ciclo claro e escuro. Então ela vai começar a fazer um arrastamento de fase e isso pode trazer para ela consequências muito ruins e danosas, que é começar a trocar o dia pela noite, em função dela não ter uma disciplina, em função dela não entender que de dia ela tem que ver o sol, ela não pode ficar na escuridão, e que noite é o período de escuridão que ela tem que ficar e não ficar sob a luz forte. Então, são aspectos muito importantes que a gente tem que entender e que o trabalhador e que nós temos que tentar minimizar da melhor forma possível. Teve o Veraldo que colocou chefe de cozinha também, é verdade. Né? Na verdade, é o ser humano que está por trás de todas essas atividades. Essa é quando a gente fala do aspecto individual, é isso, né? A responsabilidade de cada pessoa de estar bem para fazer a atividade que ela tem que exercer. Exatamente, é isso aí. Aí ou seja, ela tem que entender e mitigar esse processo da melhor forma possível, porque cada lugar não existe uma receita de bolo. Para cada lugar que trabalha, da forma, o comportamento da pessoa, a gente vai entender que existe um roteiro diferente. Então as pessoas gostam muito de pegar assim, deu certo com essa pessoa, vou fazer com essa. Outro dia eu fui ajudar um jornalista que entra para trabalhar à meia-noite, né, e vai até às 7 da manhã. E fica sob luz forte dentro do estúdio. Né? Ele não vê escuro. Né? O escuro dele, o tempo de escuro é muito curto. Né? Então, para cada um, nós temos uma forma de abordagem, uma forma de minimizar o problema. Nós não vamos resolver. O que nós vamos fazer é minimizar o problema. É bem isso. A fadiga, e mesmo assim, você não zera, as pessoas sempre perguntam, é possível você ter zero fadiga? Não, é possível você ter um pouco menos de fadiga, menos cansaço e saber muito mais administrar. Então, assim, quando eu faço atendimento é a mesma coisa. Cada indivíduo é às vezes tem rituais que você começa a perceber que impactam direto na fadiga e a pessoa não percebia, né? O impacto direto vão gerando cansaço sobre cansaço até ter uma fadiga mais crônica. Né? Às vezes a pessoa tem muita sonolência diurna e sente isso como normal porque está cansado. Eu atendi, né, pacientes nesse sentido de ter muita sonolência diurna, acreditar que aquilo era o normal, mas chegou um momento que a sonolência começou a impactar, claro, em todas as questões cognitivas, e daí que a pessoa percebeu que não, aquela sonolência não podia ser tão normal mais assim. Né? Então, as pessoas não respeitam muitas vezes o próprio cronotipo dela, porque ela nem conhece, nem reconhece o seu cronotipo, né? Não respeita o seu sono. Ainda tem muita gente, eu pensei que não, mas tem muita gente que acredita que você dormir pouco é uma questão de produtividade. Né? Do inverso, você respeitar a sua quantidade de sono é uma questão de produtividade. É uma questão de produtividade para o moço lá do hospital, que vai ganhar dinheiro em cima dele, que vai melhorar a renda, e ele vai gastar muito dinheiro. Então, assim, você deu o exemplo do cronotipo aí, né? Hoje em dia nós fazemos várias avaliações de cronotipo genética. Por que genético? Porque as pessoas, quando têm uma escala de trabalho que tem um rendimento financeiro que é melhor, elas omitem a informação no subjetivo que é no questionário. Então, hoje, quando eu comparo o dado genético do dado do questionário, é surreal da distância da informação, porque a pessoa mente para poder ter um salário melhor e trabalhar num horário que não é legal para a saúde dela. Então, as pessoas não entenderam que o problema dela não é imediato. Eu gosto de falar assim, se você não respeita a sua saúde, junta muito dinheiro agora, porque você vai gastar tudo depois com saúde e com médico.
né? Guarde muito dinheiro, porque você vai precisar gastar isso depois com o médico. Não preocupa não, porque vai gastar. É a mais pura verdade, é a mais pura verdade. E você acha, Túlio, que nessa evolução, para que caminho está seguindo essa questão de poder gerenciar, né, a fadiga, de ter uma gestão? Qual o caminho que você acha que está seguindo? Para realmente, por exemplo, como empresas, elas terem material para mais técnico, mais dispositivos de controle, porque a gente também sabe que o dispositivo de controle, muitas vezes, não é que ele não funciona, mas talvez ele funcione muitas vezes na hora errada. Né? Estávamos conversando há pouco tempo e falamos. Então, às vezes, você tem o dispositivo, a pessoa identificou, mas e agora o que eu faço com isso? Então, eu acho que nós temos vários processos que estão acontecendo simultaneamente. Nós temos um processo de aceleração de produtividade por parte das empresas, que algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes não respeitam a saúde, o hábito e, de uma forma geral, a capacidade do ser humano de trabalhar, porque aí entra aquela questão de trabalho a qualquer preço. Nós temos um trabalhador que também não respeita isso e quer ganhar dinheiro e coloca sua vida em risco e sua saúde em risco. Quando essas coisas se juntam, a perspectiva ela é muito trágica. Ela é trágica porque a tendência é as empresas, que mesmo as próprias empresas que sempre exploraram, né, de automatizar tudo que puder e ter menos seres humanos fazendo trabalho, porque eles percebem que o ser humano ele é fatível de fadiga. Mas mesmo que tenha esse ponto, você vai ter que ter alguém atrás dessas máquinas para avaliar esse processo. São menos, vão ser menos pessoas, mas que também são seres humanos que vão estar nisso aí. Então, se nós, seres humanos, tivéssemos a noção de que como é a minha limitação e como eu posso conduzir o meu trabalho, esse processo evolutivo ele seria mais lento, mas não será. Por exemplo, o ano passado, início do ano passado, a China autorizou a automação para 5.000 caminhões sem motorista. Nós não estamos falando de 50, nós estamos falando de 5.000 caminhões. Então, isso é algo que vai vir numa velocidade enorme, que vai causar um desemprego, porque, querendo ou não, o motorista, essas pessoas que têm algumas funções que são importantíssimas para nós, o grau de escolaridade dessas pessoas, às vezes, não é muito alto, e aí elas vão acabar desempregadas, tudo porque hoje ou as empresas exploram de uma forma muito bruta o processo, ou porque eles aceitam essa exploração, ou deixam isso acontecer, ou provocam que isso ocorra, para poder ganhar mais. O ideal era que nada disso ocorresse. Né? E a culpa é de um sistema. A culpa não é do João, do José ou do Manel. Por exemplo, as empresas hoje, grandes montadoras, elas não querem mais ter peça de carro para montar. Elas querem o tal do just-in-time, que eu ligo e daqui no máximo X horas as peças estão aqui. Então, ou quem está oferecendo a peça entende que ele tem que colocar mais peça lá próximo para não ter que correr esse risco, ou vamos continuar levando caminhões, levando um monte de equipamentos às pressas, podendo ter problema. Né? Ontem aqui em Belo Horizonte, quase que em frente ao governo de Minas Gerais, ali na vinda do aeroporto, anteontem, 2 caminhões bateram, o caminhão de trás estava carregado de ferro, o ferro veio para cima e só decepou o motorista da frente. Né? É extremamente triste. Né? E aí você vai perguntar, mas o que fez o carro da frente parar? Por que o outro não parou? Aí você começa com alta velocidade, você começa com falta de atenção e concentração, aí nós vamos chegar num monte de problema que a gente já sabe que pode estar vindo aí. Então, falar de fadiga busca muito uma parte chamada conscientização. A conscientização por parte da empresa, conscientização por parte do trabalhador, do poder público, que tem que regular isso de uma forma mais adequada, né? E de nós todos que temos que entender que
todo mundo tem necessidade de dormir no período da noite, descansar no período da noite, e que nós não podemos ter uma escala de trabalho louca que faça com que isso ocorra. Eu aprendi muito quando passei lá pela aviação, que um dos modelos de escala de trabalho mais complicados que existem é a da aviação. O modelo de escala de trabalho da aviação é algo, às vezes, até surreal, em termos de tempo que a pessoa fica em casa, em termos de hora de saída, hora de chegada, como é calculado o tempo da jornada de trabalho dessas pessoas, que tem a desregulamentação, todo aquele processo lá. Então, nós precisamos ser mais simples. Nós precisamos ser mais simples, mais objetivo, se eu quero ter uma saúde melhor daqui 20, 30 anos. Eu acho que a questão é essa, né? Será que se quer ter essa saúde melhor, né? Será que às vezes a pessoa não consegue realmente aquilo que você falou? O indivíduo não olha, ele quer ganhar o hoje. E isso, o indivíduo, a organização, a empresa, tudo que é feita de indivíduos, né? Então eu falo assim, independente de qualquer coisa, todas são as pessoas. Isso. Então as pessoas sempre querem o além. Seja se ela é o gestor, seja se ela é o dono, seja se ela é o empregado, seja se ela está na casa dela e pode fazer diferente, porque eu sei que tem pessoas assistindo nós aqui que são autônomos, né? E para ter uma renda maior, se coloca na condição também, né, de avançar nesse horário noturno e não respeitar as suas limitações de sono e de cansaço. Então é bem isso que você falou. Talvez a fala mais importante para esse autônomo, e eu entendo porque ele precisa de dinheiro, tá? Ele precisa ter dinheiro para poder sustentar a casa, mas a pergunta dele é: como você quer ver seu filho daqui 20 anos? Ou sua família? Se você quiser estar com eles em todos os lugares, com saúde, repense na sua atividade de hoje, na sua ação e no tempo de trabalho de hoje. Agora, se você quiser, daqui 5 anos, estar numa cama, está internado, está com saúde debilitada, está sempre ficando gripado, está sempre tendo um problema, continua do jeito que está, porque você está no caminho certo. Essa é ótima, essa é uma boa reflexão, uma ótima reflexão. Túlio, muito obrigada. Eu sei que o tempo nosso eu vou te roubar mais vezes para falar sobre o assunto, pode ter certeza, por isso vamos falando aos poucos, mas vamos alimentando esse material, porque eu acho que é muito importante, é super rico, às vezes as pessoas não têm a conscientização, é o que você falou, conscientização, ter consciência de si e do outro, da necessidade do outro, né? Então, se eu passo a não ter a consciência do que eu necessito, eu não tenho como olhar o que o outro necessita. Exatamente. Então, muito obrigada mesmo, foi ótimo. Tenho certeza que quem assistiu e quem vai assistir, né, vai ficar disponibilizado. Quem assistiu e quem vai assistir vai ter muita informação e vai poder repensar muito como é que faz para administrar seu próprio gerenciamento, a sua própria fadiga, o seu próprio cansaço e o seu próprio sono, porque o sono, como você falou, não adianta, você pode mexer na escala, no ritmo, tal, mas o sono, ele é um primordial. Beleza, Débora. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Se as pessoas quiserem ver mais do que o Senza faz, é só entrar na homepage do Senza, senza.com.br. Muito obrigado e até a próxima aí com vocês. Até a próxima. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Túlio. Tchau. Muito obrigada. Abraço, tudo de bom. Abraço, tudo de bom. Muito obrigada, pessoal, a todos que assistiram. Essa live foi rápida, mas foi de extrema importância estar falando sobre o tema. Muito obrigada e até a próxima.